Estamos começando mais um programa Encontro Marcado, felizes por sua companhia, sua audiência e a oportunidade da internet divulgar ainda mais este conteúdo e levar essa mensagem a tantas pessoas. Aproveite já para curtir este vídeo, para compartilhar essa mensagem e curtir com a gente o tema de hoje. Na verdade, eu digo curtir, mas é um tema muito complicado, para alguns é um trauma. Nós vamos falar sobre a morte. Quem sabe estou falando para alguém que está vivendo ainda um momento de luto, alguém que perdeu uma pessoa muito querida da família, algum amigo especial. E que bom que a Bíblia aborda este tema e traz conforto para mim e para você. Por mais que é um assunto delicado, ele é necessário e eu convido você a aprender mais sobre este tema. Posso entrar? Pode. Tô arrumando aqui umas coisas. Ó, que milagre é esse, hein? Arrumando um quarto. Ih, vê se não enche. Bem, te trouxe um presente. Parabéns. Você me dando presente? Isso aqui é milagre. Vai ficar de chacota agora, hein, Valéria? Se não quiser, eu pego de volta. Claro que eu quero, mister. Bem, você sabe que faz 12 anos que nossos pais se foram, né? Não queria tocar no assunto, mas eu queria saber se você... Nós vamos juntos, como nos velhos tempos. Obrigado. A gente sumiu por um tempo, mas foi mal. É porque a gente tem enfrentado uma barra aqui fora. E a gente sente a falta de vocês. Você sabe que eles não podem nos escutar, né? Não vem você com esse papo furado. Mas você acha que eles não estão por aí, sei lá, vigiando, cuidando, escutando a gente? Jorge, a morte, ela sempre foi algo muito difícil para o ser humano lidar. E nós dois mesmos sabemos disso. E as pessoas, elas criam ideias e mitos para dizer que a morte não é o fim, que existe algo além disso. Mas a verdade é que a morte ela é um sono. E as pessoas que tiveram a sua vida agarradas em Jesus, elas vão ressuscitar quando Ele voltar. E nós precisamos crer nisso e nos apegar a Ele para que nós possamos encontrar com nossos pais de novo. Lá vem você com essa baboseira. Eu cresci escutando isso. E não sei se acredito. Irmão, você precisa acreditar nisso para que nós possamos estar unidos novamente no céu. Olha, crê em Jesus antes que seja tarde demais. Lá no céu não haverá mais lágrimas e a morte já não mais existirá. Ó, a Valéria falou que chega às 20 horas, hein? Nossa, então eu preciso encher esses balões. Mano, gente, vamos arrumar esse bloco, a gente tem até as 20 horas. Vai que ela chega antes. Verdade, senão estraga a surpresa. Nó, desse jeito ela não é pontual, não, ela é adiantada. Nossa, gente, esconde tudo aí, pessoal. Vou apagar a luz. Ai, a tia ainda não chegou com o bolo. Deus, vamos fazer. Ai, meu Deus. Surpresa! Mas quase o bolo caiu, gente. Nossa. Tá? Ai, ainda bem que era você, viu, tia? Porque, nossa, se fosse a Valéria... É. Ai, desculpa, eu não consegui avisar. Tipo assim, a gente não conseguiu arrumar nada ainda, eu quase tive um infarto.
Bolo bonito, viu, tia? Tá aquele aqui, viu? Ó, você viu quietinho? É pra depois. Onde eu posso colocar? Coloca na geladeira, tia. Aqui, gente, vamos arrumar tudo isso aqui, porque daqui a pouco ela chega, né? Eu acho que esse negócio ficou meio torto, não acha não? É, mas realmente ficou, né, fogeando. Ih, ela chegou, né? Pode entrar! Eu tava te falando. Nossa, tia Rebeca não ensinou a casa. Surpresa! Feliz aniversário! Eu acho que ela tá merecendo um abraço com Nossa, gente, eu nem sei por onde começar, mas eu acho que eu vou começar pelo obrigado. Eu não gosto muito de comemorar meu aniversário, né? Porque foi no dia que meus pais sofreram um acidente, eles estavam indo pra casa pra comemorar meu aniversário. Nossa, Valéria, desculpa. Não tem problema não. Esse foi meu outro eu. Agora eu sou uma pessoa nova. Ainda bem que a gente sabe que no seu coração tem esperança. Esperança na volta de Jesus. Esperança na eternidade. É, de que um dia você ainda estará com seus pais que hoje dormem no pó da terra. E lá no céu não haverão mais lágrimas. E a morte já não vai mais existir. Mas antes... Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Qual o seu desejo? Senhor, é uma oração que meu irmão volte para ti. O nosso texto de hoje está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Depois do pecado de Adão e Eva, muitas coisas ficaram ruins nesse mundo, mas nada se compara com a morte. A morte é a consequência máxima do erro de Adão e Eva, a consequência máxima do pecado. Ela não respeita a idade, sexo, cor, classe social. Como pastor, eu já fiz vários sepultamentos em vários contextos diferentes. Já sepultei pessoas ilustres e importantes em cemitérios luxuosos, até as pessoas mais simples, já com muita idade, onde só existiam os parentes mais próximos. Mas independente do número de pessoas que estavam presentes, existe algo que era comum: a dor da separação. A morte é tão difícil de ser encarada que muitas pessoas começam a criar teorias para ajudá-las a enfrentar esse momento difícil. Mas como cristãos, a Bíblia deixa claro o que é a morte. O texto de hoje nos ajuda a entender que precisamos compreendê-la, porque dessa forma vamos ter em nossos corações a esperança e a paz que somente Jesus pode nos dar. Existem alguns detalhes sobre a morte, revelados pela palavra de Deus, que podem nos ajudar num momento como esse. A morte é descrita na Bíblia como um sono. As pessoas que faleceram dormem no pó da terra. Não existe nenhum tipo de atividade para aqueles que já descansam, aqueles que morreram. Aqueles que crerem em Jesus um dia serão ressuscitados. Só através de Jesus é que podemos um dia voltar a viver. A morte um dia definitivamente deixará de existir. Embora as verdades bíblicas sirvam para confortar os nossos corações, na verdade o problema da morte está longe de ser resolvido. A morte, como consequência máxima do pecado, ainda existe e separa corações que não querem se separar. Jesus, quando esteve entre nós nessa terra, ele passou pela morte, mas não apenas passou pela morte, como também conviveu. Um dos exemplos mais claros, clássicos disso, nós podemos encontrar no Evangelho de João, quando Jesus foi chamado para ajudar a Lázaro, um grande amigo que estava muito doente. Só que quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já havia morrido. Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. E o mais curioso é que, apesar de saber disso, ao ver o sentimento que tomava o coração dos enlutados, Jesus se emocionou
E o texto bíblico nos diz que Jesus chorou. Mas existe uma diferença entre aqueles que olham para a morte como um ponto final e aqueles que olham para a morte apenas como um sono. Para aqueles que olham a morte como um ponto final, acabou. Não existe mais nada a ser feito. Para aqueles que olham para a morte como uma vírgula, como um espaço ou como um sono, sabem que esse é apenas um tempo de espera. Existe um momento melhor que está prestes a surgir por ocasião da volta de Jesus. Pense nisso. Pois é, amigos, um tema bem delicado, complicado. Talvez nós estamos falando para alguém que foi aí na sua casa ao cemitério visitar o túmulo de alguém, ou você mesmo fez isso durante este dia. Eu sei que muitas pessoas vão até esses lugares também para ajudar pessoas que estão passando por um momento muito difícil do luto, né? Vão ali entregar alguma literatura, um folheto, uma mensagem de esperança. O importante é que nós temos essa esperança em nosso coração. E é sobre ela que você vai continuar falando aí na sua casa, nessa troca de ideias. Continue este tema, este estudo, respondendo essa pergunta entre família. Dentre as pessoas que não vivem mais neste mundo, que estão descansando no Senhor, quem é aquela que mais você quer reencontrar? Tem alguém assim que você deseja encontrar primeiramente quando Jesus voltar? Então aproveite esse momento em família, entre amigos, pessoas que você pode desabafar, pode contar com apoio, com auxílio, com conforto, e tem esses momentos aí especiais neste seu culto de pôr do sol, quem sabe recebendo um sábado ou começando a sua semana. Não sei qual o momento que você assiste o encontro marcado de hoje, mas aproveite para este momento de reflexão. E agora nós damos espaço à alegria, à esperança da volta de Jesus, ao reencontro, e mandamos embora a tristeza, a desolação, o luto. Viva nessa esperança e não se esqueça, semana que vem eu estou de volta, trazendo mais um tema, mais uma reflexão e mais um encontro marcado. Eu te espero aqui. Até lá!